Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, é como é tomar antidepressivo, como é o processo de adaptação aos remédios e como você se sente, né, nesse momento. E como é que foi o meu processo de aceitar, porque muita gente vem falar comigo com dificuldade mesmo de aceitar a necessidade de tomar antidepressivo. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência para vocês e espero que isso ajude vocês a ter uma relação mais fácil com esse momento de transição, de aceitação dessa medicação. Se você é novo aqui, prazer, meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess em Pânico, uma ex-ansiosa, tive síndrome de pânico e hoje eu tô muito melhor, inclusive resolvi estudar sobre isso e faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Criei esse projeto para compartilhar o meu conhecimento não só vindo de uma pessoa que já passou por tudo isso, mas uma pessoa que passou por tudo isso e tá hoje estudando, se especializando no tema. Então espero que vocês gostem, se você é novo aqui. Se você já conhece e gosta do conteúdo, lembra de deixar o seu like, isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente, a ganhar mais audiência aqui para esses vídeos, então se você gosta do conteúdo, deixa o like. E se você é novo aqui e você tá gostando do que tá vendo até agora, se inscreve, porque sempre tem vídeo novo e tem muito conteúdo legal já no canal que pode te ajudar bastante. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho pra vocês de como foi essa história de começar a tomar o antidepressivo. Então a primeira coisa que eu acho que vale falar aqui é que, provavelmente, assim como muitos de vocês, eu tinha uma cabeça totalmente contra remédio, tá? Eu tinha uma ideia muito negativa de precisar tomar remédio. Pensava, cara, uma pessoa que precisa tomar remédio pra cabeça, tem mil outras coisas que ela deveria estar fazendo ao invés de tomar aquele remédio. Não é o melhor caminho. Eu tinha isso muito na minha cabeça. Eu tinha uma dificuldade de aceitar. Eu pensava que tomar remédio é só... E eu falava, né, pensava coisa de louco. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a ideia de que as pessoas deveriam tomar remédio. Isso porque eu nunca tinha passado pela experiência de alguém virar pra mim e falar que eu precisava tomar remédio. Era só eu vendo isso nos outros, já era uma dificuldade pra mim. E hoje eu entendo que era falta de conhecimento da minha parte e que eu espero que, se vocês têm esse pensamento hoje, que depois desse vídeo o pensamento de vocês mude e vocês aceitem melhor a ideia do remédio. Eu vou precisar contar um pouquinho da minha história para contextualizar o início da necessidade da medicação. Alguns de vocês já conhecem essa história, então eu não vou entrar em mil detalhes, mas se você entrar no meu canal, tem um vídeo que eu conto tintim por tintim de como aconteceu. Todo o desenvolvimento da síndrome de pânico, da ansiedade. Mas resumindo, né, de forma rápida, eu comecei a ter ataques de pânico, eles se tornaram cada vez mais recorrentes, até que chegou um ponto que eu, assim, sabe quando você sente que você tá totalmente no fundo do poço, que você vai perder o controle completamente, você não tá mais nem saindo de casa? Se você já tá nessa situação, você sabe que é isso, mas eu tava nessa situação. Eu nem conseguia sair de casa, eu não conseguia trabalhar direito, para ir pro trabalho alguém tinha que me levar, e alguém tinha que voltar comigo, e quando eu tava no trabalho era um sofrimento horroroso. Às vezes eu tinha uma crise, eu ia pro banheiro e eu ficava no banheiro durante a crise, eu começava a chorar. E eu começava a chorar muito, era horrível. Eu ficava presa ali no banheiro até passar, e era uma sensação muito solitária e de sofrimento mesmo. E assim, eu não conseguia nem me concentrar no trabalho porque eu tava sofrendo muito e atenta a cada possível crise. Era uma experiência assim que, se você já passou, você sabe o quão sofrido realmente é muito ruim. E eu tava nessa situação e eu realmente vi que, cara, eu precisava de ajuda. Eu já fazia uma terapia, só que essa terapia não era com um psicólogo, era uma terapia mais holística. E a pessoa que fazia terapia comigo, por mais que muito boa, não sei se foi falta minha de explicar o que eu estava passando, mas eu não consegui, através dela, a ajuda que eu precisava. Eu não consegui uma indicação de um psiquiatra, nada disso. E aí eu fui atrás sozinha, fui em 2 psiquiatras. O primeiro que eu fui, eu contei toda a minha história pra ele, né, tudo que estava acontecendo, os motivos, o que era gatilho, o que não era. E ele comentou que a gente poderia primeiro começar com uma medicação, né, me passou ali um Rivotril, que era só um SOS, né, para as horas que viessem a crise, mas que ainda não parecia ser o caso de
precisar dos antidepressivos. E, cara, eu lembro que mesmo assim, né, só da ideia do Rivotril, eu ouvi ele, falei muito obrigada e saí de lá puta, assim, não, não. E aí meu pai falou, compra o remédio, vamos comprar. Aí eu, tá bom. Aí eu comprei o remédio, eu nem sei se meu pai sabia o quão contra eu tava, mas aí a gente comprou e eu guardei na bolsa e, nossa, eu não queria usar. Mas eu não queria usar por nada. E eu não usava. E eu lembro que teve um dia que eu já tava com remédio, eu tive uma crise horrível, eu fui parar no hospital e só lá eu tomei o remédio. E não foi nem o que eu já tinha na bolsa, foi o que a médica me deu na hora, porque ela falou, olha, ansiedade, pânico, foi isso que você teve. Então, eu era muito resistente à ideia do remédio. Depois que eu tive essa outra crise, né, e obviamente eu não queria voltar naquele psiquiatra porque eu não tinha gostado dele, aí eu fui em outra. E essa foi maravilhosa, porque eu me senti muito acolhida com ela. Eu já tinha, na verdade, ela foi uma indicação da psicóloga que eu fui. Então, eu fui naquele psiquiatra, aí depois daquele psiquiatra eu fui numa psicóloga, e essa psicóloga me indicou essa psiquiatra. E essa psiquiatra, ela foi muito boa pra mim, porque ela me explicou que o remédio, o que ele ia fazer, né, ele não ia... Ele me explicou exatamente o que ele ia fazer no meu corpo. Então, eu gosto disso, eu gosto de entender os detalhes, a parte fisiológica das coisas, eu gosto de entender como algo funciona. E quando ela me explicou como que o remédio ia funcionar, já me deu uma tranquilidade e eu comecei a entender que o remédio, ele fazia sentido. Por quê? Porque o que ele faria no meu corpo, de fato, me ajudaria a ficar melhor, que era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer sozinha. E por mais que eu estava sofrendo muito e rejeitando o remédio, conversando com ela, né, depois de tantos momentos exaustivos, depois de me recusar a tomar o Rivotril, me recusar a conseguir iniciar essa medicação desse SOS, ter ido parar no hospital mais de uma vez, eu já tava assim meio calejada daquilo. Eu tava sofrendo muito, eu só queria que aquele sofrimento acabasse, né? E aí, basicamente, quando ela falou de novo, né, olha, o melhor caminho é você realmente iniciar um tratamento com uma medicação contínua, aí eu vi, nossa, então eu piorei desde a vez que eu fui naquele outro psiquiatra. Ou eles têm opiniões diferentes, mas talvez eu realmente tivesse piorado, porque antes ele tinha falado que o SOS daria conta, e agora ela tinha falado, olha, não só você tem que ter o SOS no momento da crise, como você tem que iniciar um tratamento contínuo. E eu fiquei muito resistente a essa ideia também. E ela conversou comigo e me explicou que o fato de que eu já estava com dificuldade de trabalhar, de ir pro trabalho, de voltar sozinha, de fazer as coisas sozinhas, né? Que eu já tinha perdido toda a minha independência, morrendo de medo de enlouquecer, perdido completamente a confiança no meu corpo e na interpretação dos meus pensamentos, que se eu não iniciasse a medicação agora, talvez eu não tivesse força para melhorar e continuasse piorando continuamente. E essa coisa de piorar continuamente mexeu muito comigo, né? Porque aí eu entendi, putz, o que é piorar disso, né? Se eu já tô sem conseguir sair de casa, sem conseguir trabalhar, o que é piorar? É não sair da cama, né? E ela até falou, olha, você quer correr o risco de piorar? Ela inclusive me falou, se você tivesse começado mais cedo um tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, se você tivesse feito isso antes, talvez você não tivesse chegado a ponto de precisar do remédio. Mas você chegou num ponto que você tá tão fraca e com tanta falta de confiança em você mesma, tão abalada pelas crises e cada vez elas se tornando mais frequentes, que você tá muito fundo nesse ciclo da síndrome de pânico. E se você não começar o remédio, vai ser tão difícil sair que você pode realmente começar a piorar. E aí ela me explicou que o remédio não era para eu entender ele como algo que fosse estar me sedando, e sim como uma muleta, né? Você não coloca a muleta pra você parar de andar. A muleta não é uma cadeira de rodas, né? Você coloca a muleta pra te dar um apoio, te dar o sustento que você precisa pra continuar andando. E era isso que ela tava me explicando. Eu precisava dessa muleta. Eu precisava de um mínimo sustento, uma mínima folga ali, um respiro, para que eu conseguisse ter a saúde mental necessária para iniciar a parte cognitiva da terapia. Como assim, Jéssica?
Obviamente, se você tá planejando melhorar do pânico e é sem remédio, é com algum tipo de terapia. Você vai mudar o seu sistema de crenças, você vai se reestruturar, você vai tomar decisões na sua vida, você vai mudar seus hábitos. E o que ela me explicou foi, se você quer chegar nesse ponto de conseguir reestruturar suas crenças, mudar os seus hábitos, melhorar a partir de uma terapia, você precisa ter força para tomar essas decisões, fazer essas mudanças. E hoje você não tem força nem para sair de casa. E foi aí que eu entendi a importância do remédio e aceitei, tá bom, eu preciso. Mas aí veio um outro baque, que foi quando ela me falou que o remédio que eu tomaria era um antidepressivo. A vida inteira eu sempre tive muito medo da ideia de antidepressivo, de depressão como um todo. Depressão como um todo sempre foi uma coisa muito difícil na minha vida por 2 motivos. O primeiro é a minha mãe teve depressão quando ela se separou do meu pai. E foi um momento muito difícil pra mim, porque ela só tinha eu e minha irmã, né, ali com ela dentro de casa. Então a gente via quando ela tinha as crises, a gente viu ela na cama o tempo todo. Então foi muito difícil, principalmente pra mim, eu não posso falar pela minha irmã, lidar com a depressão da minha mãe. E o segundo motivo, eu conheço algumas pessoas que eu perdi para o suicídio e outras que tentaram também, mas depois, graças a Deus, se recuperaram. Então, a depressão sempre foi algo muito pesado pra mim, difícil de lidar, eu sempre tive muito medo da depressão. E saber que eu ia tomar um antidepressivo me deixou apavorada. Tipo, mas eu tenho depressão? Por que eu vou tomar um antidepressivo se eu não tenho depressão? Depressão? Não. Antidepressivo? Não. Assim, eu fiquei bem nessa, sabe? Fiquei bem reativa. Tipo, não na frente dela, mas na minha cabeça eu tava, meu Deus, eu vou tomar antidepressivo. Antidepressivo, olha o nível que eu cheguei. Meu Deus, eu vou tomar antidepressivo, que coisa horrorosa. Era isso que eu sentia e que eu pensava. E aí, é interessante como a gente percebe, né? Hoje eu percebo que tudo isso era o tabu e o tal do estigma que a gente tem no Brasil com relação à saúde mental, porque eu achava que antidepressivo era um absurdo e depois eu fui entendendo que não era. Inclusive, uma série que eu tava assistindo por acaso naquela época, que me ajudou muito a lidar com isso, é uma série que chama Crazy Ex-Girlfriend. Gente, foi mal, eu realmente não sei o nome em português, mas depois eu vou pesquisar. E é uma série que tem no Netflix. Enfim, traduzindo literalmente é A Ex-Namorada Louca, só que eu não sei se é esse o nome que deram no Netflix em português, mas eu acho que não. E a série é muito boa e uma das coisas que acontece na série é que a menina percebe que ela vai precisar começar a tomar antidepressivos. E aí, cara, ela faz várias musiquinhas sobre os antidepressivos, assim, e ela traz de um jeito divertido que me ajudou a aceitar um pouco melhor a ideia do antidepressivo. E outra coisa que começou a me tranquilizar, assim, tudo bem, a médica falar, Jéssica, você vai tomar antidepressivo, mas não é porque você tem depressão, é porque você tem ansiedade, é uma coisa, ajuda, mas eu ainda fiquei, meu Deus, é antidepressivo. Uma coisa que me ajudou pra caramba foi quando eu peguei a bula, eu li a bula, eu li ela e eu vi ali escrito bonitinho, esse remédio é usado para tratar, 2 pontos. E aí tinha uma das coisas exatamente síndrome do pânico, que é exatamente o que eu tinha. E aí tá bom, é um antidepressivo, mas está escrito na bula que ele trata exatamente o que eu tenho. Isso me tranquilizou bastante. Mas mesmo assim, eu tava muito, muito, muito desconfortável com a ideia. E aí, pra piorar mais ainda, veio a outra coisa que a doutora me falou. Ela falou, não vai ser fácil a adaptação ao remédio. Na verdade, a sua ansiedade vai aumentar nas primeiras semanas. Vai demorar umas 2 ou 3 semanas para começar a fazer efeito. A sua ansiedade vai aumentar. E aí eu fiquei, não, de jeito nenhum. Minha ansiedade vai aumentar? Como assim? Como assim aumentar? Não quero que aumente. Não quero. Tô sofrendo muito já. Não quero. E eu tava muito mal. E como eu tava nesse nível, ela virou pra mim e falou, olha, se você puder, se você conseguir, eu sugiro fortemente que você peça uma licença no trabalho e volte a morar com a sua mãe durante a adaptação do remédio. E só pra explicar, né, eu morava em outra cidade, não morava na cidade da minha mãe, morava em São Paulo, ela morava no Rio. E eu trabalhava num dos maiores bancos aqui do Brasil, tava fazendo trainee,
E, meu Deus, eu fiquei, nossa, vou ter que pedir licença médica, que cúmulo, que absurdo, né? E, gente, era o pensamento da época, eu que passei no processo seletivo lá, que tinha, sei lá, 300 mil pessoas inscritas, dei uma de louca aqui, vou pedir uma licença médica porque eu tô com ansiedade. Nossa, eu fiquei me sentindo um lixo por isso, foi muito difícil. Mas eu tô compartilhando com vocês hoje justamente porque eu tô melhor, então a boa notícia é, cara, se você tá se sentindo um lixo hoje, olha, eu não tô mais me sentindo e eu já estive, então você também vai ficar bem, porque dá. Eu não acreditava, né, nos tratamentos, eu não acreditava que eu ia ficar melhor até eu de fato ficar. Então a boa notícia é essa, que o tratamento ele existe e ele funciona, ele é comprovado cientificamente. Então confia, vai dar certo. É só uma questão de tempo e de paciência e obviamente vai ter um esforço da sua parte também, né, porque não é só o remédio que vai te tirar de tudo isso. Inclusive, só tomar o remédio, não fazer terapia, não fazer nada, assim, aí você não vai, né, assim, você talvez esteja melhor, mas você não vai estar mudando a sua vida e agindo, não é o ideal. Mas de qualquer forma, voltando à história, eu tive que tirar licença, né, então ela sugeriu, e eu falei, bom, tá bom, né, já tô apavorada aqui, você me falou que minha ansiedade vai piorar, se a minha ansiedade vai piorar, concordo contigo, a melhor coisa mesmo é eu fazer isso, voltar para casa da minha mãe e ficar com a minha mãe nesse momento. Então, se você tem essa possibilidade, tá? Você vai começar a tomar um remédio novo agora, um antidepressivo, e a médica também explicou para você que esse remédio vai ter um processo de adaptação mais complicado. Se você puder estar morando, né, com uma pessoa que te dê apoio nesse momento, então, sei lá, você mora sozinha, será que você não pode passar 2 semanas na casa de alguém que te apoia muito, que você sabe que vai estar ali para você? Ou será que essa pessoa não poderia ir ficar com você na sua casa? É muito importante isso, é muito importante você ter uma pessoa que sabe o que você está vivendo e pode te acompanhar nesse processo de aceitação da medicação no seu organismo, que realmente ela me explicou que não ia ser fácil. E junto com essa medicação que ela me passou, ao mesmo tempo a minha psicóloga tinha me passado um texto para eu ler, do Bernard Rangel, que inclusive mora aqui no Rio de Janeiro, eu acho ainda, não sei se ele mora ainda, mas ele tinha uma clínica aqui no Rio de Janeiro, e ele tem um livro chamado Vencendo o Pânico, né, Manual do Cliente, acho, Manual do Paciente, e eu tava lendo. E esse livro, ele tem muita coisa de psicoeducação, então o livro, basicamente, boa parte dele é te explicando o que é o pânico, como funciona cada um dos sintomas, para que você entenda o que está acontecendo com você. E eu lembro que a combinação de ler aquilo com o processo de aceitar o remédio já me fez melhorar um pouco, porque eu fui enxergando ali uma luz no fim do túnel, eu fui enxergando que tinha um caminho que eu estava traçando e que alguma coisa eu estava fazendo, sabe? Me deu aquele sossego, tipo, não tô mais ali naquele meio da tempestade, não sei para onde ir. Eu já tô aqui iniciando a medicação, já tô lendo sobre isso e vai começar. Mas, claro que nem tudo é tão simples, né? Nem tudo é um mar de rosas. Cheguei no Rio de Janeiro e eu esperei, acho que demorei uma semana pra começar. Uma semana, não? Não, demorei uns 3 dias pra começar a tomar o remédio depois que... Não. Calma, tá bom. Ela me passou a medicação, né? Me passou o Lexapro. Eu até tô segurando ele aqui pra vocês verem. Eu queria mostrar pra vocês, esse aqui. Ela me passou, na verdade não era essa caixa na época, porque era em gotas ainda. Ela me passou. E aí uma semana depois, né, ela me passou, acho que talvez uma terça, uma segunda, e aí eu fui pro Rio de Janeiro, acho que numa sexta-feira. E eu acho que, assim, eu não lembro exatamente o dia que eu cheguei no Rio, mas eu sei que eu demorei alguns dias ainda pra começar o remédio, que eu fiquei meio que evitando, falando, não vou começar ainda, não tô pronta. E aí chegou o dia que eu finalmente me senti pronta, e curiosamente foi 7 de setembro. Eu acho engraçado que era um feriado, e aí por isso que eu lembro. E 7 de setembro, então, eu fui lá com toda a minha coragem, tomei meu café da manhã, ou foi almoço? Tomei meu almoço, né, almocei, e tomei as gotinhas lá, ela me passou, eu não lembro quantas gotinhas eram no início, acho que eram 10 gotas, que eu tinha que chegar em 10 gotas, e aí eu começava devagar, então eu começava com 3 gotas, e aí ela ia acompanhando, depois ia aumentando o número de gotinhas,
até eu chegar na dose que dava um comprimido. E foi assim. E aí ela me passou, né? Eu tomei aquelas 2 gotinhas no dia 7 de setembro. E eu lembro que nesse dia, assim, eu não senti que, né, o remédio ia fazer nenhum efeito, e faz sentido, porque o remédio ele faz efeito com o longo prazo, né? Não é assim, tcharam, você toma e já tá super bem. Eu lembro que pra mim não foi assim, eu tomei e eu fiquei mais ansiosa. Um pouquinho depois, assim, eu já tava me sentindo meio trêmula, meio enjoada, tipo, desconfortável, e eu, tipo, não tava legal, assim. E foi me dando ansiedade e eu quase tive pânico, mas eu consegui controlar e não precisei do Rivotril naquele momento. E aí, eu sei, loucura, mas nesse dia, 2 amigos, né, um amigo meu e o amigo desse meu amigo estavam de visita aqui no Brasil, que esse amigo meu não mora mais aqui, e eles estavam visitando, e minha mãe, que é muito próxima da mãe dele, né, falou, olha, venham aqui, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. E eu, tipo, nossa, mãe, mas eu tô com pânico, não chama, não vamos. E aí decidiu que a gente ia no Cristo Redentor. E eu, meu Deus, eu mal consigo sair de casa sozinha, não consigo de jeito nenhum. E eu vou no Cristo Redentor? Tá maluco. Mas, enfim, eu tava iniciando o remédio, era meu primeiro dia de remédio. Eu falei, beleza, vamos. A gente foi, meu namorado foi também. Subimos lá. Cara, quando a gente tava no trem subindo, pronto, eu tive um ataque. E foi bom e ruim. Foi horrível, porque todo ataque é ruim. Mas o que foi bom é que foi a primeira vez que eu tive um ataque num lugar que eu não tinha de jeito nenhum como voltar pra casa, né? Assim, tipo, cara, eu tava lá no meio da montanha, eu tava assim, tipo, lá em cima e eu não tinha pra onde correr. E aí eu fui lá e tomei o tal do Rivotril, que eu tanto me recusava a tomar por tudo nessa vida, né? Tomei, botei lá o Rivotril debaixo da língua, me recusei a subir no topo do Cristo, né, ali no pé, fiquei só no restaurantezinho que tem embaixo. Aí foi até legal que eu vi uns macaquinhos lá. Fui quase tendo outras crises de novo lá, mas meu namorado me acalmou. Fiquei olhando os macacos, também ajudou bastante. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu nunca esqueço de jeito nenhum aquele dia. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu me desafiei bastante. Talvez mais do que eu devesse ter me desafiado, porque nesse momento de início da medicação, a médica deixou bem claro para não fazer nada que me estressasse, tanto que era um dos motivos pelo qual eu tirei a licença do trabalho. Não era só para estar perto da minha mãe, é para garantir que eu não teria nenhum estresse, além do que já era o estresse da adaptação do remédio. Então foi um desafio grande sair de casa, mas quando eu voltei, né, eu vi, caraca, eu tive vários ataques de pânico no Cristo Redentor. E eu não morri, eu tô bem, eu sobrevivi, haha, né, tipo, porque o pânico, né, normalmente quando eu tinha, eu ia pro hospital. Então, desse eu não, assim, eu poderia ter feito um escândalo lá na hora e ido parar no hospital. Mas eu não fiz. Eu tomei o sublingual, finalmente, né, o Rivotril, e eu me acalmei, e acho que parte disso era porque foi o primeiro dia da medicação e eu sabia que eu estava iniciando um tratamento. Mas só para dizer, deixar bem claro que iniciar a medicação não resolveu meus problemas, né? Não resolve os problemas a medicação por si só, totalmente. E foi só o primeiro dia. De noite eu comecei a tremer e eu sentia um tremor que eu não conseguia controlar. E normalmente a antiga Jéssica teria entrado em um ataque de pânico por causa do tremor. Mas a minha cabeça tinha mudado, porque eu tava lendo aquele livro, né, do Vencendo o Pânico, e eu tava tomando remédio e eu pensei, não, eu não vou entrar em pânico, esses tremores, eles são simplesmente efeito colateral do remédio. E foi interessante que antes, quando eu tinha essas sensações desagradáveis que me levavam a ter pânico, eu já achava que era um AVC, eu já achava que era um infarto, e agora eu tinha uma terceira desculpa do que podia ser efeito colateral do remédio. E aí, só o fato de eu saber que naquelas próximas 2 semanas o remédio poderia estar me causando ansiedade, ou seja, a ansiedade não estaria vindo da Jéssica como fonte, sim do remédio como fonte, meio que me ajudou a lidar. Foi mais fácil pra mim lidar com a ansiedade quando eu sabia que ela vinha do remédio do que se eu soubesse que ela vinha de alguma coisa de dentro de mim. Porque se fosse de algo dentro de mim, não ia ser tão simples de identificar o que era, qual que era o pensamento. Mas quando vinha do remédio, tá bom, veio do remédio, né?
foi mais fácil pra mim lidar. Por exemplo, quando você, sei lá, chuta uma cadeira, o pé da cadeira, e dói seu pé pra caramba, cara, vai doer horrores. Talvez doa mais do que incomoda, né, um tremor na mão. Só que você não ficar sofrendo, entrando em pânico, achando que tem que ir pro hospital, porque você entende muito bem o que causou aquilo. Mas com ansiedade, você não entende o que causou, né? Você só começa a sentir um monte de coisa horrorosa. E o fato de saber que o remédio estava causando isso acabou que me ajudava em algum nível. Mas isso funcionou pra mim, tá? Pra vocês pode ter sido diferente pra cada um. Mas só o fato de ter iniciado o remédio, saber que durante 2 semanas minha ansiedade ia piorar por causa do remédio, me ajudou a aceitar melhor as crises de ansiedade e não entrar em pânico, em desespero quando viam os sintomas. Eu aprendi a meio que deixar a ansiedade vir e tá bom, olá ansiedade, legal que você tá aí. Legal, vou esperar você passar. Eu sei que você vai passar. E era mais ou menos assim. E assim, óbvio que não era essa plenitude sempre. Óbvio que tiveram vezes que eu me desesperei, sim, e que eu achei que ia ser pânico, e quase tive pânico, que eu tomei sublingual. Mas muitas das vezes eu consegui aprender a controlar, o que não tinha acontecido nenhuma vez antes. E por isso que esse início é tão difícil. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a me preparar para esse início da medicação foi ler a bula junto com a minha mãe. E a minha psiquiatra, a minha psicóloga, as duas tinham oferecido também para ler a bula comigo, para não passar por esse momento de ler a bula sozinha. Mas eu acabei lendo com a minha mãe. E ler a bula me ajudou e me atrapalhou. Eu vou contar porque que me ajudou. Me ajudou porque eu li ali bonitinho, já falei pra vocês, né? Esse remédio é pra tratar a síndrome do pânico, então me ajudou pra caramba. Me atrapalhou porque eu li uma coisa horrorosa. Ó, eu vou até pegar aqui, tô com a bula na mão. Então eu peguei, eu tava ali, lendo a bula, tranquila, na minha. E aí eu me deparo com a seguinte frase: pensamentos suicidas e agravamento da sua depressão ou distúrbio de ansiedade. Aí eu, pensamento suicida? Esse remédio vai me dar pensamento suicida? Nossa, foi horrível ler isso, foi desesperador. Eu liguei pra minha médica, pra minha psiquiatra, tipo, eu vou ter pensamento suicida, o que eu faço? Aí ela, calma, ela me falou, provavelmente você não vai ter. Ela explicou que o pensamento suicida, eles botam aí porque como a sua ansiedade começa a aumentar por causa do remédio no início, porque o remédio tá mexendo com várias coisas no seu organismo, você ainda não se adaptou e ele acaba aumentando a ansiedade no início, ele agrava os sintomas. Então, para uma pessoa que tem ansiedade, ela vai começar a ter crises com mais frequência. Foi de fato o meu caso. Para uma pessoa que tem depressão e já tem pensamento suicida, esse pensamento suicida vai acontecer com mais frequência. Então ela me explicou que como eu nunca tinha tido pensamento suicida, não era uma preocupação. Mas eu era ansiosa é muito bom se preocupar, eu fiquei preocupada, né? Mas foi mais um pensamento que eu tive que aprender a lidar e trabalhar com a minha psicóloga, e trabalhei esse pensamento com a minha psicóloga também. E se você está iniciando esse remédio e você já teve pensamento suicida, ou vontade de se cortar, ou realmente já se mutilou, ou já tentou tirar a própria vida, o que fala na bula e o que realmente os médicos recomendam é você entender que esse remédio ele tá aí para te ajudar no longo prazo. Então nessas 2 semanas sim, ele tem o risco de agravar, mas a intenção é que no longo prazo ele realmente comece a te ajudar a melhorar como um todo. Então para nessas 2 semanas você ter uma pessoa muito próxima com você o tempo todo, então realmente ter uma pessoa ali de babá com você essas 2 semanas, te acompanhando, e que ela saiba do que está acontecendo, o remédio que você está comendo, o remédio que você está tomando e os riscos que ele trazem de aumentar os pensamentos. E essa pessoa, assim como você, tem a informação de que qualquer pensamento suicida que venha ou vontade de se cortar, você tem que entrar em contato com o psiquiatra e com o médico. E se de fato acontecer de você se cortar, você ir direto para o hospital quando isso acontecer. Então, é basicamente isso, tá? Que a bula fala nesses casos, e pra mim foi muito difícil aceitar isso. Mas a boa notícia é que justamente é um preço a se pagar durante 2 semanas que depois vão te aliviar muito. Então, olha isso, foram 2 semanas pra mim difíceis.
que eu tive muita crise de ansiedade, foi assim, maratona de crise de ansiedade, tanto que eu até parei de ter pânicos horrorosos, porque eu comecei a me acostumar muito com os sintomas e conseguir atribuir aos sintomas a relação com o remédio. E isso foi melhor pra mim do que achar que eles vieram do nada e não ter uma explicação pra eles e achar que era um AVC ou infarto. Eu, não é AVC, não é infarto, como é que chama? É o efeito colateral do remédio. Então isso me ajudou pra caramba. Eu não sei qual remédio que você vai tomar e que foi passado pra você. Pode ser que seja muito diferente do que eu tô tomando, do Lexapro. Cada remédio tem uma composição. Eu nunca troquei de remédio, esse é o único que eu tomei a vida toda. E aí, né, eu tô tomando ele há pouco mais de um ano. Então eu comecei 7 de setembro de 2019. E quando chegou 7 de setembro de 2020, eu ainda estava tomando ele. E era no meio da pandemia, eu conversei com a minha psiquiatra da gente começar a diminuir. A minha psicóloga estava falando que eu estava pronta. Eu comecei a diminuir e troquei, ao invés de um comprimido inteiro por dia, agora eu tomo meio. Então 5 miligramas por dia, né? Antes eu tomava 10, agora eu tomo 5. E eu tô no processo de desmame, dado, né, que eu reduzi a dose aí pela metade. Mas uma coisa que eu conversei com a minha psiquiatra é que a gente tá esperando um pouco, né, o desfecho aí da pandemia pra eu não começar esse desmame total, né, e ficar sem o remédio num momento tão incerto que a gente tá vivendo. E uma coisa que eu tenho total consciência, e você também deveria ter se você vai iniciar um processo de desmame, é que as crises podem voltar. Por quê? Porque eu aprendi, sim, na minha terapia, a reestruturar todas as crenças, aprendi a criar hábitos que fossem positivos para mim, a praticar o autocuidado, muita psicoeducação, aprendi várias técnicas para lidar com as crises e com os ataques. Mas tudo isso eu aprendi enquanto eu estava medicada. E eu ainda não tive um ataque ou uma crise sem estar medicada para ver o quão eficientes as técnicas vão ser nesse momento. Eu sei que elas vão ser eficientes, mas eu sei que vai ser mais difícil, possivelmente. Então, uma coisa que está na minha cabeça e deveria estar na de vocês, se vocês forem parar de tomar o remédio, é que vai ser um momento mais difícil. Você pode ter uma recaída, eu posso ter uma recaída, eu posso voltar a ter uma crise de ansiedade ou mesmo um ataque de pânico. E tudo bem. E outra coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar nesse vídeo pra vocês, é que uma coisa que eu escutei muito, inclusive, quando eu contei para as pessoas que eu ia começar a tomar remédio, cara, não para de tomar o remédio sem o aconselhamento do seu psiquiatra. Então, mas eu senti que eu tô um pouco melhor, ou mas eu não quero ficar tomando isso. Cara, não. Remédio é tratamento, você tem que tomar. Não, de jeito nenhum, não para de tomar o remédio por conta própria. Nunca faça isso, não pula a dose, não fala hoje eu tô bem, eu não vou tomar, porque o antidepressivo, o remédio para ansiedade, esses de tratamento de longo prazo, eles funcionam meio que equilibrando ali o seu corpo com a quantidade de serotonina, né? Dependendo, no meu caso, a serotonina, mas enfim, dependendo do seu caso, ele vai estar ali preenchendo o seu corpo com as químicas que estão faltando para equilibrar o seu humor. Então, se você vai lá e você tira isso do nada, o seu corpo vai sofrer muito isso, porque o seu corpo ele tá operando de uma certa forma, com um certo equilíbrio, e você vai desestruturar totalmente o equilíbrio do seu corpo. E você vai piorar uma hora, pode ser questão de tempo, pode ser que não vai ser na hora, no dia que você não tomar o remédio. Por quê? Porque no dia que você não tomar o remédio, você ainda tem ali um resquício, porque é um tratamento de longo prazo. Então, talvez umas 2 semanas depois de você ter encerrado aquele tratamento, né, do nada, de forma ríspida, sem fazer o desmame com acompanhamento médico, você vai voltar a ter crise, a ter pânico. Então, vai ser uma experiência horrível. Não faça isso, tá? É muito errado, é muito irresponsável se você fizer isso. Se você já fez isso, tudo bem, que pena, não faça mais, porque não é bom, não é saudável. E é uma responsabilidade que você coloca a sua vida em risco, só porque você não está confortável com a ideia do remédio, sendo que se fosse um remédio para um pós-cirúrgico de ter operado siso, você ia tomar, porque a dor é horrível e você sabe que o remédio passa a dor. Aí você, mas eu não tô mais com dor, aí eu paro. Não, você toma direitinho até o médico falar que tem que parar, não toma?
Você não toma o remedinho pós-cirúrgico até o médico falar pra parar? Então, cara, segue direitinho né, o que o seu médico pediu, o psiquiatra, quando for um remédio da cabeça. Então, a gente tende a achar que a gente vai controlar totalmente a ansiedade porque tá na nossa cabeça só com os pensamentos, mas em alguns casos você realmente vai precisar da medicação e você precisa respeitar e confiar no diagnóstico e na medicação que o psiquiatra está te fazendo. Tem psiquiatras que erram, tem psicólogos que vão errar, porque todo mundo erra. Por isso que é bom você pegar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quiçá uma quinta opinião. Mas se você pegou a quinta opinião e você confia nessa pessoa, então continua confiando, continua tomando remédio, porque senão, assim, quem perde, perde muito mesmo, é você. Então, era isso que eu queria contar para vocês, compartilhar hoje. Eu acho muito importante falar sobre isso, falar sobre tomar remédio. Acho muito importante eu contar pra vocês que eu tomo, que eu tô no processo de parar. É muito importante vocês saberem como que é esse processo de iniciar uma medicação. E basicamente não é fácil, você vai sofrer nas primeiras semanas, mas tem seus pontos positivos. E quando você conseguir ver que aquele remédio começou a fazer efeito, vai ser maravilhoso, porque você vai conseguir focar em se trabalhar, porque você vai ter curado aquela necessidade mínima ali de estar sofrendo o tempo todo, você vai ter resolvido aquele problema, você não vai mais estar tendo crise a cada 2 segundos, você vai conseguir focar em se trabalhar, em se melhorar e realmente começar a ter uma vida mais saudável, que vai diminuir a sua ansiedade, os motivos, os gatilhos das suas crises. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso e até a próxima. Se você gostou, lembra de deixar o seu like, deixar aquele joinha para dar uma moral pro canal. E se você é novo aqui, se inscreve, que sempre tem vídeo novo, sempre tem vídeo legal, e pode dar uma olhada no canal, porque já tem muito vídeo lá e pode ter mais alguma coisa que te ajude pra caramba.